tudo o que sabemos sobre o Kiss All The Time, Disco Occasionally, o novo álbum do Harry Styles. Oi gente, eu sou o Yuka, seu manual de cultura pop, e hoje a gente vai conversar sobre o novo lançamento do Harry que sai essa semana ainda, então a gente já tá atrasado pra fazer esse vídeo. Mas espera, antes de tudo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você deve estar cansado de ouvir isso, mas eu preciso que você faça isso pra poder crescer, entregar mais conteúdo pra vocês e não desanimar e querer, ó. Então vai, vou te dar um tempinho, vai. Dá um like, se inscreve, tá bom? Por favor, obrigado. Tchau. Tchau não, oi. Então, sem mais delongas, bora lá, porque acredito que esse vídeo vai ficar bem legal. Então, começando do começo, no dia 6 de março, que é sexta-feira agora, o Harry Styles vai lançar o seu novo álbum, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Esse vai ser o quarto álbum do One Direction e vai ser o primeiro dele em 4 anos. Vai ser o sucessor do Harry's House, que foi lançado lá em 2022. Mas o que chama atenção nesse projeto não é nem o intervalo entre os álbuns, mas sim a direção artística que ele tomou. Nos últimos meses, o Harry tem falado sobre pistas de dança, música eletrônica, noites em Berlim e a energia dos shows ao vivo como um dos elementos centrais para esse novo projeto. E aos poucos, através de entrevistas, aparições, dos próprios singles já lançados, ou melhor, o single já lançado, foi possível montar um retrato relativamente claro do que a gente pode esperar que vem por aí. Então esse vídeo é meio que um dossiê completo de tudo que a gente sabe até agora. Mas antes da gente falar sobre o novo álbum especificamente, eu quero lembrar onde a gente está no Harry Styles Verse. O Harry, se você morou embaixo de uma pedra nos últimos anos e não sabe um pouco da história de como ele começou, o Harry então era um dos integrantes da banda One Direction. Ela foi formada lá no The X Factor em 2010. E assim, gente, eu não preciso nem apresentar aqui, One Direction foi um fenômeno ridiculamente gigantesco. A banda acabou se tornando uma das maiores boy bands da história da música pop, se não a maior, eu acredito que é a maior, mas quando o grupo entrou lá em 2016, o Harry iniciou sua carreira solo. O primeiro álbum, que foi o auto-intitulado Harry Styles, foi lançado em 2017 e surpreendeu o público, tá? Ele apostou fortemente em uma sonoridade influenciada por rock clássico e soft rock, com referências frequentes a artistas como David Bowie e Fleetwood Mac. O sucessor do Harry Styles foi o Fine Line, que chegou em 2019. Aí ele já expandiu o som dele para um pop mais psicodélico, uma coisa mais radiofônica, e acabou gerando os hits gigantescos como Watermelon Sugar e Adore You. Eu acredito que o Fine Line seja aí um dos álbuns favoritos pelos fãs. Eu acho que é o meu favorito dele também, mas a gente não pode esquecer de comentar também do Harry's House, que é o último álbum lançado por ele, que foi lançado em 2022. Esse já é um disco mais minimalista, mas não deixa de ser tão minimalista ao ponto de passar despercebido. Aqui eu falo minimalista por ter uma influência mais synth pop, um city pop japonês por ali, e claro, a gente não pode não falar que o Harry's House foi o vencedor de álbum do ano em 2023 no Grammy, e foi desse álbum que saiu o maior hit da carreira dele até agora, que é As You Was. Depois disso, o Harry passou por um período relativamente silencioso, então ninguém sabia muito bem o que ele estava aprontando, mas claro, também aconteceu a Love on Tour, que foi uma turnê que promovia o Fine Line e o Harry's House. Ela terminou em julho de 2023, após cerca de quase 2 anos ali de shows pelo mundo inteiro, inclusive veio para o Brasil. E foi nesse período de pausa que começaram a surgir as pistas sobre o próximo álbum, que é o Kiss All The Time, Disco Occasionally, como eu falei anteriormente. Ali por volta de 2024, os fãs começaram a notar que o Harry estava visitando com frequência o RAK Studio. Esse é um estúdio bem histórico, tá? Que ele foi usado por artistas como Adele, Arctic Monkeys. Mas a pista mais curiosa de que o álbum estava por vir foi no ano passado, em 2025, quando reportagens indicaram que Harry estava passando longos períodos por Berlim. E lá, aparentemente, ele estava trabalhando em novas músicas. Essas notícias ganharam um pouco de atenção porque a cidade tem um histórico muito particular dentro da música pop. E isso levou muitos jornalistas a fazerem uma comparação específica com um ícone da música, que é o David Bowie, que inclusive o Harry também já, se inspira muito. E eles começaram a comparar com a fase Berlim do David Bowie. Para entender essa comparação, eu vou explicar rapidamente o que foi essa fase Berlim do David Bowie. Entre 76 e 79, o David Bowie se mudou para Berlim
para escapar da fama intensa e também para se experimentar artisticamente. Durante esse período ele gravou 3 álbuns considerados extremamente influentes, que foi o Low, o Heroes e o Lodger. E esses discos ficaram conhecidos como a Berlin Trilogy do David Bowie. Eles meio que misturavam um rock com música eletrônica experimental, uma ambient music, né, que é aquela música de elevador, e influências da cena europeia naquela época. Foi uma fase marcada pela reinvenção do artista e por um risco criativo bem grande. Então ele não quis se manter nessa mesmice, mas ao mesmo tempo ele também tentou experimentar algo novo, mesclado com as coisas que ele meio que já sabia fazer. Então por isso que quando surgiram essas notícias de que o Harry estava em Berlim para trabalhar nesse novo álbum, essa comparação meio que não pôde não ser feita. Ainda mais quando falaram que esse álbum teria uma forte presença de sintetizadores, então ficou muito fácil fazer essa comparação. A revista GQ, por exemplo, comentou que o Harry parecia estar buscando o seu momento David Bowie, justamente por essa mudança de cenário criativo e estética sonora. Mas assim, gente, é claro que isso não significa que o disco seja diretamente inspirado na trilogia do David Bowie, tá? Aqui são só jornalistas que fizeram essa comparação pelos dois artistas estarem meio que seguindo um padrão ali, criado pelo David Bowie e agora seguido pelo Harry Styles. Mas aqui também, tipo, não é nada demais, tá? A comparação é uma coisa bem simples, é só um artista pop, extremamente popular, indo para uma cidade tentar reinventar sua sonoridade. Então também não é nada assim grande coisa. E claro, parte dessa reinvenção parece vir da música eletrônica e da cultura de clubes, né? Ainda em 2025, em uma entrevista direta para Capital FM, o Harry confirmou que o álbum foi influenciado pelas experiências que teve saindo à noite em Berlim. Então ele explicou que estava interessado em fazer um disco que fosse tão divertido de tocar ao vivo quanto foi de produzir. I really need like a strong why of why I'd be making another album. The answer can't just be, well, I finished a tour, so now I make another album, and then after that I do this, and then I put it out, and then I do another tour. I just want him to come ready to dance. Mas por mais que tenha tido milhões de comparações com o Bowie, nessa entrevista ele indicou uma outra banda que foi a maior influência para a realização desse projeto. A banda em questão é o LCD Sound System. Já para a BBC Radio 1, o Harry contou que assistir os shows da banda foi uma das principais inspirações para a realização do álbum. Ele lembrou especificamente de um show que viu em Madrid e, nas palavras dele, disse o seguinte: "Eu fui ver a LCD Sound System algumas vezes. Vi eles em um festival de Madrid, em um tipo de estacionamento, e depois vi novamente em Brixton. E era simplesmente muito alegre. Quando você vê eles tão imersos na música, eu pensei, é assim que eu quero me sentir no palco." Segundo ele, essa experiência mudou a forma como pensou sobre o próximo disco. Então a ideia passou a ser criar músicas com energia coletiva para serem vividas no ao vivo, que eu particularmente acho sensacional. Além do LCD Sound System, o Harry também mencionou influências como a banda britânica The Dirty Column, conhecida por misturar post-punk, ambient music e música eletrônica. Então esse conjunto de referências ajuda a explicar o título curioso do álbum, que é Kiss All The Time, Disco Occasionally. Se você não entendeu muito bem o que esse disco quer dizer, o próprio Harry disse o significado em algumas entrevistas ali promovendo o álbum. Falando pra BBC Radio 1 e a Hits Radio, ele disse que o título funciona quase como um mantra de vida. Segundo ele, a ideia é simples: viver com o amor o tempo todo, mas lembrar que momentos de festa e diversão acontecem ocasionalmente. Ele até brincou com uma analogia ali, como beber água o tempo todo, mas precisar ir ao banheiro ocasionalmente. Se fosse assim, ia ter que festar horrores, porque o tanto que eu faço xixi, misericórdia. Então assim, gente, o título é bem simples de entender, é meio que mistura uma filosofia de vida com um equilíbrio ali, né, uma coisa mais leve. A campanha de divulgação do disco começou no fim de 2025 e tá rolando até hoje, porque, né, o disco ainda nem foi lançado. E no dia 27 de dezembro de 2025, o Harry publicou um vídeo de 8 minutos chamado Forever Forever no seu canal no YouTube. O vídeo mostrava as imagens do último show da turnê Love on Tour e terminava com uma frase simples: "We belong together." Pouco tempo depois, os cartazes com essa mesma frase começaram a aparecer em várias cidades do mundo. E esses cartazes levavam para um site interativo, onde os fãs eram direcionados para um número do WhatsApp, onde eles recebiam um áudio murmurando a frase. Então ele estava falando bem baixinho ali, "We belong together." Foi só alguns dias depois que o anúncio oficial veio com força.
ele anunciou que o álbum Kiss All The Time, Disco Occasionally chegaria no dia 6 de março, sexta-feira agora. O primeiro single do disco foi Aperture, que foi lançado no dia 22 de janeiro de 2026, e a música já deixou claro ali que a direção sonora dele estava mudando. A faixa tem mais de 5 minutos e aposta em synths, batidas eletrônicas e uma estrutura que cresce lentamente, algo mais próximo de uma música de pista de dança do que do pop radiofônico tradicional que já começa ali, né, na pancadaria para já prender a atenção das pessoas. O jornal The Guardian, em uma review do single, descreveu a música como uma faixa construída para abraçar estranhos na pista de dança, misturando elementos eletrônicos e uma atmosfera emocional. Então, se você gosta de Harry Styles e está numa balada ele tá tocando, você vai poder abraçar todo mundo e falar que assim, a vida é linda. Outro detalhe interessante é que o Harry tem falado bastante sobre a experiência de voltar a ser apenas um espectador de show e não mais quem faz os shows. Depois de anos sendo artista no palco, ele passou por um período indo à apresentação de outros artistas, e isso parece ter influenciado diretamente o tipo de música que ele queria fazer ali. Em entrevistas recentes, ele disse que queria criar um disco que fosse alto, coletivo e imerso, algo feito para ser tocado em volume alto e vivido em grupo, como eu já comentei ali anteriormente. Nos últimos dias antes do lançamento, Harry também voltou aos palcos e ele acabou de apresentar Aperture ao vivo pela primeira vez direto no Brit Awards de 2026. Essa apresentação marcou o retorno do artista aos palcos depois de quase 3 anos sem aparecer em nenhuma apresentação ao vivo. E a performance ali reforçou ainda mais a estética do novo álbum, tá? Teve dançarinos, teve iluminação de clube, uma coreografia mais próxima da música eletrônica do que do rock ou do pop tradicional. E assim, gente, falando um pouco dessa performance em específico, eu vi muita gente reclamando, falando que foi uma bosta, falando que foi ruim. Eu não acho a performance um grande mousse, assim, meu Deus, como isso foi incrível. Mas dou muitos pontos pro Harry Styles por ter se permitido a fazer uma coisa diferente do que a gente vê aí, principalmente de artistas masculinos, onde eles só sobem de cueca no palco e tocam uma guitarrinha. Então, assim, eu acho que, obviamente, ele não é dançarino, ele não é coreógrafo, enfim. E aqui eu tô defendendo justamente a performance em si, tá? Eu acho que a gente merece dar, sim, pontos pela ousadia dele de fazer algo diferente do que a gente vê artistas masculinos performando. E se a turnê for tão legal quanto a apresentação em questão, né, de dançarinos, de ser uma coisa explosiva, eu acho que vai ser uma turnê muito legal de acompanhar. Então, tudo isso que a gente comentou até agora indica que o Kiss All The Time vai ser o disco ali mais voltado para a pista de dança da carreira dele. E claro, talvez também um dos mais experimentais. E aqui eu acho muito legal porque depois de 3 álbuns que ele teve um sucesso estrondoso assim, o Harry parece estar tentando uma mudança de fase, pensando talvez mais na qualidade da música ou na experiência da música do que nos hits em si. E não falando que o álbum não vai irritar, né? Mas eu acredito que por ser algo bem diferente do que a gente está acostumado agora no comercial, talvez ele não vá tão bem assim comparado aos outros álbuns dele. Mas aqui é completamente achismo meu, gente. A gente sabe que Harry Styles, ele irrita pra caramba, os fãs dele são muito dedicados, enfim, né? A gente sabe que número pra ele não é uma dificuldade. Mas a gente também tem que perceber que isso não é um comportamento exclusivo desse álbum, né? Tanto que no primeiro álbum dele lançado lá em 2022, que foi o Harry Styles, ele saiu de uma banda extremamente pop para lançar um disco mais voltado pro rock ali. Então, assim, a gente percebe que o Harry Styles gosta de fazer essa mudança, assim, né, de sonoridade. Mas enfim, agora com o lançamento finalmente aí batendo na porta, o público vai descobrir se realmente é uma nova fase ou se realmente vai ser algo extremamente marcante na carreira dele, que todo mundo vai lembrar daqui a anos e anos, ou vai ser apenas um experimento ali curioso que ele decidiu fazer dentro da discografia de um dos maiores popstars da última década, quer que você queira ou não. Mas enfim, é isso. Quero saber de vocês quais são as suas expectativas para esse novo álbum do Harry. Eu particularmente gostei muito de Aperture, eu achei muito diferente do que ele realmente já fazia antes. E foi assim, eu acho que foi realmente um refresco no pop atual,
que inclusive tá voltando com essa coisa, né, mais coletiva, mais festa que a gente via lá em 2016, 2015, e não aquela coisa mais tão engessada, sussurrada, enfim. Eu tô muito feliz com o single de estreia, eu quero muito que esse álbum seja muito bom. Eu gosto do Harry, não sou, tipo assim, um fã dele. Enfim, a gente tem que dar valor pra artistas que também gostam do nosso país, né? Porque ele, principalmente, nunca deixou de trazer turnê pra cá. E agora ele anunciou uma turnê de um disco que ainda nem foi lançado. Então, eu acredito que a gente tem que dar valor, sim, pra essas pessoas. E aqui também não quero falar que ele precisa, né? Tipo, de reverência e tudo mais, não. Mas a gente também tem que dar carinho pra artistas que dão carinho pra gente. Então, quero saber as expectativas de vocês, se vocês vão no show. Eu, infelizmente, não vou, mas quero saber se vocês vão. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse dossiê. E a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau, tchau.